Nice demais. Aê. Belezinha, acho que começou agora. Vamos ver se... Tá indo? Tá indo, tá indo. Aí, tá indo. Já peguei Beleza, o... posso? Pode começar. Ok. Vou começar com as definições aqui. Apesar de eu não ser anarcocapitalista, essa vai ser a visão que eu vou defender aqui no debate, porque, ainda que eu não seja, está bem alinhado com o que eu penso. Eu tenho uma antipatia pelo Estado, eu vejo ele como o principal violador dos direitos individuais, e eu tenho certo carinho pela categoria de propriedade privada. Eu gosto de ter propriedade privada e eu não gosto de violar a propriedade privada dos coleguinhas. E eu também não gosto quando o Estado viola a minha propriedade privada. Eu não gosto de pagar imposto. Olha só. Então, vou defender o anarcocapitalismo aqui. Eu gostaria que você definisse anarcocomunismo para mim, porque às vezes eu não conheço exatamente. Anarcocomunismo, eu diria, é uma ideologia primariamente focada na autogestação de trabalhadores ou de pessoas em comunas, que podem ser, por exemplo, comunidades, ou hoje, já que nós somos uma sociedade primariamente feita de cidades, de bairros, por exemplo, em associações e de autoassociações de pessoas, de abolição da propriedade privada e da maioria das coisas que nós fazemos hoje, que são feitas por coisas e métodos autoritários e métodos estatais, que eu acredito que podem ser feitos por métodos comunitários. Bacana. A minha visão é a seguinte. A partir do momento que a gente não tem um Estado, a gente não tem leis, fica a critério de cada um defender a si mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu só vou utilizar de violência contra alguém se as pessoas utilizarem de violência contra mim. Eu só vou violar a propriedade de alguém se as pessoas violarem a minha propriedade. Entretanto, em uma sociedade sem Estado, eu não vejo como que eu poderia impor um estilo de vida para alguém. Digamos, não tem mais Estado. Certo. O mundo está completamente e virar algo muito reduzido. Cada um pode viver do Mas jeito você que está quiser. defendendo o anarcocapitalismo, certo? Então, os anarcocapitalistas, em geral, eles dão um direito muito sagrado à propriedade privada. A propriedade privada é algo inquestionável para eles, que não pode ser violado de nenhuma forma. E você tem o direito de utilizar violência física para proteger a sua propriedade privada. Eu não concordo com isso, eu acho que está exagerando. Eu acho que você só precisa respeitar a propriedade privada do coleguinha se você quiser que respeitem a sua propriedade privada. E se eu for um ladrão, ninguém precisa ter a obrigação de respeitar a minha propriedade privada. Dito isso, o que eu realmente defendo é o seguinte. Digamos assim, ame o próximo como ti mesmo. Regrinha de ouro, trate os outros como você quer ser tratado. Isso vai de Confúcio, não faça aos outros aquilo que você quer que façam com você. Isso vai do judaísmo, do cristianismo, budismo. Todos eles têm essa regra de ouro. Trate os outros como você quer ser tratado. Eu tenho uma antipatia muito grande pelo Estado, por quê? Porque ele não trata os coleguinhas como ele gostaria de ser tratado. Você precisa respeitar a propriedade privada do Estado, no caso não é privado. Você precisa respeitar o patrimônio público, mas o governo não se preocupa em respeitar a sua propriedade. O governo pode ditar leis para você, ele pode dizer: essa droga você pode usar, essa droga você não pode, isso você pode fazer jogo de azar na loteria, mas você não pode fazer jogo de azar no jogo do bicho. Ele impõe um monte de regras para você, viola a sua propriedade, ameaça a sua vida como você quiser, e você não pode fazer o mesmo. Civis não podem fazer aquilo que agentes estatais podem. E para mim isso vai contra as regras geral, presente em várias culturas, que é trate o próximo como a si mesmo, como você gostaria de ser tratado. Certo. O ponto é, eu não quero impor nenhum estilo de vida para as pessoas. Eu não quero dizer,
vivam dessa maneira na minha sociedade anárquica. Eu quero, me respeitar, ok? Não me prenda, não me trate como você não gostaria de ser tratado. Só isso. Eu passo a palavra. A coisa é que isso vai completamente contra o próprio conceito de propriedade privada. É o motivo que eu digo que anarcocapitalistas não podem ser considerados anarquistas. Porque, por exemplo, anarcocapitalista, eu tava de penetra em alguns grupos. Você tá aí, né? É só porque tem essa edição. Tá. Eu tava de penetra em alguns grupos de anarcocapitalistas de... Sim, tô. olhando. E eles ainda estavam a favor de, por exemplo, de distribuição privada de água, de casas, de comida. Isso vai antiético a qualquer conceito de liberdade de pessoas. Quando uma pessoa tem o poder sobre isso, você não consegue controlar. Por exemplo, a propriedade privada de uma pessoa, ela... como é que eu posso explicar isso melhor? Como é que você vai protestar contra uma pessoa quando essa pessoa ela tem o controle da água da sua região, por exemplo? É a mesma coisa de um estado da sua região. Um é por isso que eu digo que anarcocapitalismo é basicamente um neofeudalismo. Porque mesmo que você consiga criar algo do tipo, quando você mantém a propriedade privada, você cria a estrutura que recria o Estado. Quando você cria o conceito de uma pessoa poder ter, por exemplo, 10 casas, você cria as condições para uma pessoa poder ser o dono de uma cidade, para uma pessoa virar um rei de novo, por exemplo. Então, você pode dizer que aquela pessoa vai poder... Ela não iria atacar os outros amiguinhos, mas ela ainda iria ter um grande poder de coerção, sabe? Sim, mas a questão que eu coloco é a seguinte: como que você iria impedir a distribuição privada de água, comida ou qualquer recurso sem a existência de um Estado? Como assim? Como iria impedir a Quero vender distribuição? água, quero vender comida, quero vender casas, quero oferecer qualquer serviço para as pessoas. Como você vai me impedir de oferecer coisas para as pessoas em troca de dinheiro? Sem o Estado. Isso tem vários jeitos de fazer. Você conhece a comunidade zapatista, por exemplo? Não. Existem zonas autônomas hoje em dia, onde normalmente a maioria das coisas que hoje nós conhecemos como Estado podem ser substituídas pela comunidade em si. Pelas pessoas daquela comunidade. Tipo, a diferença entre leis e uma regra é somente as pessoas concordarem com ela e aquela lei ser subjugada nela. Por exemplo, eu acho que um bom exemplo nisso seria você estar jogando bola com os amigos e a diferença entre a lei e uma regra ser, tipo, a regra de um jogo, ser todo mundo concordar, certo, gente, vamos jogar bola, as regras do jogo de bola são X, Y e Z. E a lei seria um amigo ser o dono da bola e ele que decide quais são as regras do jogo, sabe? Essa seria a diferença. Sim, mas... Daí, Mas ponto... seria basicamente as pessoas de uma localização. É o que aconteceu durante basicamente toda a história da humanidade. Durante a maior parte da história da humanidade. Quando uma pessoa ela decide que eu quero fazer tal coisa, não, eu sou o dono disso aqui. Não, mas você não é o dono disso aqui, cara. Você não tem o direito de ter isso aqui quando todo mundo usa isso. E as pessoas podem só decidir que isso não é. Por exemplo. Sim, mas o meu ponto é o seguinte. Para mim, as pessoas podem se organizar do jeito que elas quiserem. Se as pessoas quiserem se organizar em comunas ou em qualquer tipo de sociedade, para mim vale. E beleza, o pessoal se organizou em uma comuna lá
eu sou completamente contra de que as pessoas sejam proibidas de viver desse jeito com base em violência, como o Estado hoje proíbe certos modos de vida. Se a gente pegar a história brasileira, a sociedade de Canudos, eu acho que ela é parecida, mais ou menos parecida com uma sociedade anárquica de esquerda, socialista, de comunas. Porque não tinha Estado, eles literalmente entraram em guerra contra o Estado brasileiro. Foram massacrados no final, porque o Estado não autorizou isso. E me parece que era mais parecido com uma sociedade de comunas do que com uma sociedade ANCAP. Tinha lá a solidariedade, lá era um vilarejo mais pobre. Não era nenhum capistão. O meu negócio é o seguinte: as pessoas podem se organizar do jeito que elas quiserem, mas para mim, se uma pessoa, se uma comunidade se formar, beleza, propriedade privada é ok, todo mundo concordou lá, distribuição privada de água é ok, propriedade privada, todo mundo, beleza, vamos respeitar a propriedade privada um dos outros. Se o pessoal concordou que essa sociedade ela é tão válida quanto uma sociedade comum onde não tem propriedade privada e as regras funcionam de um jeito totalmente diferente. Se alguma pessoa em uma se pessoas em uma sociedade, em uma comuna, por exemplo, eles decidissem que alguém pode querer ser escravo, alguma coisa do tipo, isso seria ok? Ou alguém querer se organizar desse jeito? Isso seria ok? Não. Uma pessoa voluntariamente escolher ser escravizada? Esse tipo de coisa acontece. Na realidade, a maioria das escravizações na humanidade aconteciam desse jeito. Muitos dos meios com que as pessoas que as pessoas viravam escravos eram para pagar débitos, por exemplo. Pagar dívidas. Pagar dívidas. O ponto é o seguinte: eu disse lá atrás, você não pode utilizar de violência contra a propriedade privada. Então, no caso de o cara assinar um contrato, beleza, se eu não pagar o meu débito, eu vou trabalhar para você até eu quitar a minha dívida. Escravidão seria nesse sentido: o cara vai trabalhar para pagar a dívida dele. O ponto é o seguinte: eu acho que você não pode utilizar de violência para proteger a propriedade privada. E essa é a minha divergência fundamental com anarcocapitalistas. Agora, desde que não seja utilizado de violência, me parece perfeitamente válido um contrato desse tipo. Vou tomar a dívida com você, se eu não pagar, eu tenho que trabalhar para você. E se eu não trabalhar, ninguém vai ter a obrigação de respeitar a minha propriedade privada. Qual a diferença entre uma pessoa ter que trabalhar para você e uma pessoa ser seu escravo? Tipo, eu ter que trabalhar para você durante muito tempo, ou eu ser seu escravo durante um tempo? Porque, tipo assim, quando você... eu vou trabalhar para você, daí eu te ofereço uma casa, uma localização, e eu não tenho eu não vou ter uma outra localização para ir, provavelmente por causa de... Normalmente a pessoa não tem muitas possibilidades de mudança geográfica. Na prática, as pessoas viram... Isso fica uma posição de coerção. Você fica uma posição de coerção. Não é não? Não, então. A diferença, respondendo, seria a utilização de violência física. A pessoa tem uma situação miserável, ela está passando fome, e ela diz, vou trabalhar para você para não passar fome. Ok, a pessoa não está em pleno uso do livre-arbítrio, ela não está fazendo exatamente o que ela quer, ela está sendo coagida por aquilo que o meio físico impôs a ela. Mas, não havendo a utilização de violência, isso muda totalmente a perspectiva ética do negócio. Aí a questão lá da escravidão, a diferença de um escravo e de um cara que está trabalhando para você. O escravo, pelo menos na história brasileira, era o cara fugia, o cara ia lá, caçava o cara e matava o cara. A violência é um fator determinante que tornava isso imoral. Agora, o trabalho assalariado nem sempre foram nas melhores condições possíveis. Muitas vezes o cara estava trabalhando. Não havendo a utilização de violência, isso mudou.
Mas como não houve a imposição de violência, a gente consegue presumir que mesmo que as condições de trabalho fossem ruins, o cara ainda ia estar melhorando a vida dele. Porque, opa, se eu não tenho esse trabalho, ou eu morro de fome, ou eu vou ter que pegar um trabalho ainda pior. Então tá lá o burguês malvadão contratando pessoas que estão passando fome. Pô, beleza. Ah, o cara tá fazendo algo ruim? Vamos pensar, se o cara fechar a fábrica dele e deixar de contratar os trabalhadores, esses trabalhadores ou vão morrer de fome, ou vão ter que pegar um trabalho ainda pior. Esse raciocínio não se aplica a uma situação de escravidão. Se o dono de escravos ele morre, isso vai ser algo bom para os escravos, efetivamente, porque eles já não vão mais ser vítimas de violência. Eu acho que isso responde. Eu acho que você está esquecendo de uma coisa. Os únicos jeitos de organização não são só jeitos de privados de sociedade, de produção de produtos. O único jeito que uma fábrica pode funcionar não é só com uma pessoa sendo dono da fábrica, nesse exemplo que você deu. Foi isso que você estava falando, né? No exemplo que você deu, talvez eu tenha me confundido um pouco. Sim, sim. Existem vários modelos válidos. Como eu disse, se o pessoal quiser se organizar em uma comuna onde não existe propriedade privada, ou o pessoal diz, tais itens podem ser propriedade privada, meios de produção não podem ser propriedade privada e tem que ser socializados. Todo mundo concordou com essas regras? Beleza. Vai lá. Agora, se outra sociedade diz, não, propriedade de meios de produção deve ser algo respeitado, e o pessoal estiver de acordo vivendo nisso, beleza, vai os ANCAPs para a comuna deles, vai os comunistas para a sociedade deles. Quem for mais feliz ganha. E eu particularmente acho que uma sociedade prospera materialmente com a propriedade privada dos meios de produção. Mas, se alguém discorda e quiser viver em uma sociedade onde tradicionalmente os meios de produção não são respeitados como propriedade privada, ótimo. Vive cada um do jeito que quiser. Mas eu acho que você ainda não respondeu, porque no exemplo que você deu, as pessoas ainda poderiam ser escravas. Então, no que você falou, as pessoas ainda poderiam ser escravas, não é porque elas poderiam, trabalhar em uma empresa e elas deixando de trabalhar naquela empresa, elas iriam ir para uma empresa que seria menos pior, seria pior. Eu não sei se eu me confundi, perdão. Não, então, a minha resposta pro dilema da escravidão era a utilização de violência. Uma vez que não haja utilização de violência, está ok. O único tipo de violência não é só violência física. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou te levar aqui para uma ilha, vamos lá. Vamos supor que você tá em uma viagem de avião, certo? Você está voando de avião, estava numa viagem. Daí o avião cai. E você cai numa ilha deserta. Quando você cai nessa ilha, você percebe que você é a última pessoa a acordar. E você vê que aparentemente não tem mais nenhum outro sobrevivente. E você olha e, pelo visto, o resto do avião tá afundando no mar. Não tem mais, escombros para você procurar, sabe, do avião. Daí você vai olhando você vai fundo na ilha para ver se tem, alguma coisa para você encontrar. Para algum suprimento. Daí quando você entra, você encontra outra pessoa dentro da ilha. Essa pessoa está numa pilha, é uma ilha deserta, certo? Essa ilha só tem coqueiros. Sendo que você percebe uma coisa engraçada. Os coqueiros, eles estão todos sem cocos em cima deles. Sim. E você vê que essa pessoa, ela tá em uma pilha de cocos. E ela tá com uma lancinha. Daí ela diz assim pra você, olha, que coisa, né, que você é a última pessoa a acordar. E você diz, olha, não teria como você me dar um pouco desses cocos? Já que nós dois somos os únicos sobreviventes, aparentemente. E ele, sim, claro que eu posso dar alguns desses cocos. Se você chupar meu pau.
Essa pessoa, ela usou algum tipo de violência com você? Tipo, uma violência, uma coerção? Eu entendo o que você quer dizer. Você poderia dizer que o fato dela ter uma lancinha representa uma ameaça de violência. De fato, essa situação não é legal. Se você está em uma ilha deserta com alguém, eu imagino que os caras vão sair na faca e tudo bem. Agora, quando a gente fala de organização de sociedade, meu negócio é o seguinte. Vamos pegar um exemplo real aqui pra gente sair. Venezuelanas, elas saem da Venezuela e elas vão se prostituir em países vizinhos. Porque elas saem da Venezuela totalmente ferradas, passando fome, e elas têm que se prostituir para sobreviver. Pô, seria muito mais legal se o cara dos cocos, o dono dos cocos, fosse lá e dissesse: ah, não, toma um coco aí de graça para você. Seria muito legal se as pessoas acolhessem as refugiadas venezuelanas sem cobrar nenhum tipo de prostituição. O fato é que não é isso que acontece. Os caras dizem: não, vou te dar o dinheiro, mas você vai ter que se prostituir. Não é agradável essa situação. Não é a situação dos sonhos, não é o meu mundo ideal que as pessoas tenham que se prostituir para sobreviver. Mas é assim que as venezuelanas efetivamente saem da fome. E proibir a prostituição, usando esse argumento, não, é uma situação degradante, ninguém deveria ser obrigado a se prostituir para sobreviver, beleza, vamos lá, proíbe. As mulheres vão estar numa situação efetivamente pior se forem proibidas de se prostituir na fronteira com a Venezuela. O ponto quando eu utilizo o termo de violência, e voltando lá para o início, eu estou falando sim de violência física. E para mim essa é a diferença fundamental. Porque a partir do momento que você não tem violência física, por mais que a pessoa esteja em uma situação ruim, ela ainda estaria em uma relação melhor, uma situação melhor, do que se ela não participasse de uma transação. Ou seja, no caso das venezuelanas. Ou no exemplo que você deu dos cocos. No caso das venezuelanas, se elas não se prostituírem, elas vão estar em uma situação pior do que se prostituírem, por mais que a situação delas já esteja ruim. E no caso do cara que está passando fome na ilha, ele vai estar em uma situação pior. As pessoas vão morrer de fome se não se prostituir. No caso de uma ilha deserta com 2 pessoas, eu não vejo problema se o cara utilizar de violência, não. Tem 2 pessoas passando fome, beleza, elas vão disputar por recursos, elas vão se matar pelos recursos na ilha, e é ok, é uma situação razoável. Quando a gente evolui para umas sociedades um pouco mais complexas, a propriedade privada começa a ser uma categoria importante, porque é o que permite cadeias produtivas se desenvolverem. Aí a gente vai para a parte econômica do assunto, que é as sociedades. É que eu ainda acho isso muito estranho, porque essa lógica justifica escravidão para todo tipo de coisa, até mesmo na nossa sociedade atual. Então, mas a sua lógica é só tipo, não, olha, a escravidão não tem problema, desde que eles estariam numa situação pior. Não, mas aí é que tá. Escravidão necessariamente utiliza violência física. Se não tem violência física, não é escravidão. Pode ser condições de trabalho muito ruins. Lembra do que eu falei antes? As pessoas podiam entrar em escravidão. As pessoas entravam em escravidão por débito também. As pessoas entravam em escravidão por promessas. Não, escravidão por dívida. Mas aí o que acontece, para mim, a categoria moral que difere isso, é qual ameaça a pessoa vai sofrer se não pagar o débito dela. Se a pessoa, o escravo por dívidas, ele é ameaçado de violência caso não pague as dívidas dele, ok, pô, é errado, porque ele está sendo ameaçado de violência se ele não for um escravo. Agora, se a ameaça for, ok, se você não trabalhar para mim, eu vou pilhar tudo que tem na sua casa. Às vezes o cara tem uma casa, ele tem a propriedade dele, mas ele adquiriu um débito tão grande com a agiota que ou ele penhora toda a propriedade dele, ou ele trabalha para o cara que ele está devendo.
Aí é a escolha dele. Ou você prefere que a gente pile toda a sua propriedade, que a gente não respeite sua propriedade, ou você prefere trabalhar pro cara que você está devendo. São situações diferentes aí. Porque o que é errado na escravidão, efetivamente, é a violência. Violência física, é a ameaça de você machucar o corpo de outro indivíduo. Se o cara começa a trabalhar para você porque ele está te devendo, você poderia dizer que nominalmente isso é escravidão. Mas enquanto não tiver ameaça de violência física, eu não vejo isso como necessariamente moral. Não é a parte de servidão, porque às vezes, você sabe o que aconteceu com pessoas escravizadas nos Estados Unidos quando foram liberadas? O que aconteceu com os libertos nos Estados Unidos? E no Brasil também, com algumas No Brasil? pessoas. No Brasil e nos Estados Unidos, quando muitas pessoas foram libertas, porque elas que se libertaram, as pessoas africanas escravizadas, elas não tinham lugar para ir. Elas foram coercidas pelo Estado para ter que voltar para as fazendas, porque elas não tinham nenhum lugar físico para ir, elas não tinham nenhuma casa fora as fazendas, elas não tinham nenhum lugar para trabalhar fora aquilo. Daí elas iam fazer o quê? Elas iam passar fome, tipo, não tinha ninguém fisicamente mandando elas, não tinha ninguém com uma lança dizendo, olha, ou você vai para aquela fazenda ou você morre. Mas o único tipo de violência não é somente uma violência física. Uma violência que te mata também é a violência de fome, também é a violência de sede. Várias pessoas voltaram para trabalhar nas fazendas porque, tipo, eles iam morrer de fome. Daí eles voltaram para lá porque tinha que... era o único jeito de conseguir se alimentar, sabe? Então, a situação correta nessa situação é os escravos serem indenizados pelas pessoas que estavam escravizando ele. Fato, ok? Você não precisa respeitar a propriedade privada de um cara que te escravizou. O que você deve fazer com esse cara é matar o cara e tomar tudo que é dele. Sim, é por isso que eu sou contra o conceito de propriedade privada. Não, então, mas aí que tá. Vamos lá, eu tenho minha propriedade privada, eu tenho minha carteira de Bitcoin. O que você vai fazer em relação a isso? Beleza, você não gosta que eu tenho uma carteira de Bitcoin. O que você vai fazer em relação a isso? Isso aí eu diria que seria uma propriedade pessoal. A diferença que eu faria entre uma propriedade privada e uma propriedade pública ou uma que afeta outras pessoas seria quando aquela coisa começa a necessitar de outra pessoa. Por exemplo, quando você tem uma casa que você, tipo, eu uso essa casa e essa casa, tipo, fisicamente dá pra só uma pessoa utilizar ela. Daí, tipo, é sua propriedade pessoal, só dá pra você usar essa casa. Mas quando, tipo, tem 10 casas que não dá pra você fisicamente usar. Ou, tipo, uma praça que não daria pra você usar, por exemplo. Daí não teria problema outras pessoas usarem, sabe? Uma carteira de Bitcoin, mesmo que eu não goste de Bitcoin, eu acho que não teria problema você ter. Eu entendo. Você só pode ser proprietário daquilo que você efetivamente consegue usar. Como você não consegue usar 10 casas, você... é uma definição interessante que eu não tinha contato antes. Mas vamos lá, o termo comunista está na sua vertente. Digamos que, vou aumentar o exemplo, tenho minha carteira de Bitcoin, sou um desenvolvedor de jogos. Digamos que eu tenho muito dinheiro nessa carteira de Bitcoin. Eu começo a contratar pessoas com trabalho assalariado. Eu digo, se você trabalhar para mim, eu vou te dar Bitcoin. Aí já tem duas coisas que o comunistas em geral não gostam. Nesse caso, eu teria muitos Bitcoins, muito dinheiro, e principalmente, eu estaria contratando mão de obra assalariada, eu estaria extraindo mais valia. Como que você impediria isso em uma sociedade anárquica? Tem como você dizer de novo o exemplo? Eu perdi a parte final. O exemplo eu sou um desenvolvedor de jogos e eu pago pessoas para trabalhar para mim. Digamos, você é um artista, eu te digo, vou te dar tantos bitcoins se você fizer esse desenho para mim, para botar no meu jogo.
Estou contratando mão de obra assalariada aqui. Como que você iria me impedir de fazer isso? Como iria te impedir de fazer isso? Mas eu estou extraindo mais valia, estou contratando mão de obra assalariada que vai contra a base do comunismo. Como que isso poderia ser impedido numa sociedade anárquica? Mas se fosse uma sociedade anárquica, as pessoas não iriam precisar te impedir. Mas em uma pré-anárquica, eu acho que as pessoas só iriam chegar e pedir. Calma aí, deixa eu pensar aqui um pouco. Se fosse na parte dos lucros do que você ganhasse, eu acho que deveria ser dividido entre os trabalhadores que você contratou, porque você precisou do trabalho deles para fazer o jogo. Tipo, sem o trabalho dessas pessoas você não conseguiria fazer. Tá, mas digamos que a mérito de curiosidade, na verdade, eu já ofereci essa proposta para várias pessoas. Ó, vamos fazer um jogo e a gente vai dividir os lucros desse jogo. O pessoal nunca topava, o pessoal sempre quer pagamento fixo. Ó, me paga R$200 para fazer esse negócio ali. E foda-se quanto você ganhar. Se ganhou 1 milhão, se ganhou R$0, não quero participar de jogo, quero um pagamento fixo. E, enfim, independentemente disso, digamos que eu não queira contratar nesse regime de trabalho. Eu só vou contratar fixo. Os lucros vão diretamente para minha carteira de Bitcoin. Então, vamos lá. De novo exemplo. Eu vendo meu jogo, a galera paga pelo meu jogo, o dinheiro vai diretamente para minha carteira de Bitcoin e eu pago para as pessoas um salário fixo, sem porcentagem de lucros. Como que isso poderia ser impedido em uma sociedade anárquica? Eu acho que provavelmente a comunidade da qual você faria parte iria te impedir ou iria tentar falar com você para pedir para parar de fazer isso. Mas como que iriam me impedir? Eles só iam pedir e eu poderia atacar o foda-se? Talvez eles parassem de se associar com você. Tá, ok. Nesses termos eu acho completamente válido. E eu não tenho exatamente nada contra isso. Se tem uma sociedade que tem valores de que, extrair mais-valia é errado, todo mundo nessa sociedade tem esses valores. Eles quiserem excluir socialmente, não vou mais ser seu amiguinho, não vou mais fazer trocas com você, não vou mais ser seu amigo, vou te excluir, porque você vai contra o meu valor, porque você extrai mais-valia, você explora as pessoas. Acho perfeitamente válido. Da mesma forma que eu acho válido que tem uma sociedade diferente, que acredita no valor da propriedade privada, e chega um ladrão e furta as pessoas. Eu acho que em qualquer sociedade é errado você utilizar de violência contra um cara que comete furtos. Agora, a sociedade combinou o seguinte: se furtou alguém, se não respeitou a propriedade privada de alguém, não vamos mais respeitar a sua propriedade privada. Aí, para ir no exemplo extremo lá, escravidão por dívidas. Se na sociedade você ficou devendo, aí você tem duas escolhas: você trabalha pro cara ou você tem a sua casa pilhada, porque você não pagou a sua dívida. E isso é comum, você vai pegar um empréstimo com um agiota, você não pagou a sua dívida com o agiota vai pegar o seu relógio, vai entrar na sua casa, vai pegar as coisas da sua casa que tem valor. Não tem nem escravidão, o cara só vai pra pilhagem mesmo. Se uma sociedade real. Assim. Não pegue empréstimo com agiota, é o conselho que eu dou pra vocês. Se tem uma sociedade que valoriza a propriedade privada e tem esse acordo social lá, respeite a propriedade privada do coleguinha, senão a gente não vai respeitar a sua propriedade. Desculpa. Senão a gente não vai respeitar a sua propriedade privada. Acho válido. Não interessa a forma como as pessoas vão se organizar. O que eu defendo é você não utilize de violência física contra as pessoas que não utilizavam de violência física contra você. Eu defendo proporcionalidade. Ou seja,
Você só usa de violência física contra pessoas que vão utilizar de violência física contra você. Você só furta alguém, só viola a propriedade privada de alguém se as pessoas violassem a propriedade privada antes. Você só xinga alguém se as pessoas te xingarem antes. Trate as pessoas de maneira proporcional. E qualquer sociedade que se baseie nesses princípios, para mim é válido. Mesmo que elas se pareçam muito mais com uma sociedade anarco-comunista do que com uma ANCAP. É isso. Eu ainda fico um pouco confuso quanto a isso. Porque é a parte que eu fico tendo que ficar voltando nisso de novo. Essa parte de justificar escravidão em uma sociedade. A parte de, por exemplo, uma sociedade ANCAP. Quando você tem uma... como é que eu digo de novo? Quando você tem o início de uma empresa, a criação dessa empresa que vai crescendo, que pode, por exemplo, criar um novo estado, que não me parece nada que sirva de qualquer tipo de anarquismo ou de qualquer melhora de vida, nem nada que sirva para essa coexistência que você fala. Porque, por exemplo, quando você fala de não, em uma sociedade desse tipo, eu iria permitir que todas as outras comunidades existissem, mas você iria permitir para que, sei lá, o Jeff Bezos dessa sociedade, o senhor que ficou dono de uma comunidade ANCAP local, que, tipo, ele cresceu, sei lá, virando dono da distribuição de água, daí conseguiu monopolizar aquela comunidade, daí ficou, tipo, o topzão daquilo ali, e conseguiu virar o dono daquela cidade. Daí, tipo, ele pode ir conquistando as outras cidades. E quem corresponde parando ele de sair conquistando as outras cidades? Me parece só refazer as coisas que a gente já fez na história. Não, tá, mas ele tá conquistando como? Ele tá quem invadindo impede ele de fazer coisas ou... por violência? Não, então. Aí a questão tá. Propriedade privada é algo que ineritamente traz violência. Não, então. Mas aí é que tá. Conquista militar. Eu imagino, tipo assim, Rússia versus Ucrânia. A Rússia foi lá e invadiu militarmente o território ucraniano. O que os ucranianos fizeram? Porque tá Molotov, eles se armaram e foram defender a Ucrânia. Não é nada utópico. Eu não estou dizendo que uma sociedade anárquica nunca vai ter um Estado querendo te invadir, nunca vai ter o Jeff Bezos se armando, fazendo exército privado e querendo dominar a porra toda. Não, vai ter isso. Eu não tenho esse tipo de utopia. Sobre isso eu concordo, de uma comunidade se autodefender. Eu tô falando sobre a parte de uma comunidade ANCAP, de que o conceito de propriedade privada, ele ineritamente leva a essa como é que diz? Quando uma coisa fica, tipo, crescendo, ficando grande, sozinho. Como é que diz? Esqueci a palavra agora. Tu lembra? Fica grande sozinho? Tipo... Fica crescendo. Uma coisa fica se auto-crescendo. Esqueci a palavra. O negócio cresce. O negócio cresce. Fica fazendo essa acumulação de capital enorme. Fica fazendo esse imperialismo. Fica fazendo imperialismo. Toda borda ou todo acúmulo de propriedade ineritamente leva à violência. Toda propriedade privada, tipo, de uma empresa, ineritamente precisa de violência para ser mantido. Para uma pessoa ser dono de uma empresa, ele precisa de alguma violência para manter aquilo. Violência de coerção ou Por quê? Para você ter pessoas trabalhando para sua empresa, como você vai convencer pessoas de, tipo, passar 8 horas trabalhando para aquilo? Eu pago elas. Como você vai convencer pessoas de, tipo, trabalhar para você? Como é que elas não vão ter aquilo já? Como que elas já não vão ter aquilo?
Aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma carteira de Bitcoin, eu boto Bitcoin na carteira de vocês se vocês desenharem pro meu jogo. Vai ser assim. Eu tenho uma empresa de Certo. desenvolvimento de jogos, eu dou Bitcoin pra quem trabalhar pra mim. Então as pessoas Aí já as vão pessoas- não, então elas já não vão ter que ter dinheiro, né? Elas já vão ter que, tipo, elas vão ter que ter uma necessidade que você vai ter que cumprir, Não, certo? se elas não são obrigadas a quererem Bitcoin. Ninguém é obrigado a querer Bitcoin. Se a Não, pessoa sim. quiser Bitcoin, Tipo, ela vai quando ter que você tá trabalhar na pra mim. ilha e você, tipo, não é obrigado a fazer um negócio pro cara. Não, não, então, mas aí que tá. Ninguém é obrigado a querer Bitcoin, rapaz. Eu não obriguei ninguém a usar Bitcoin. Se você quer Bitcoin, trabalha pra mim. Certo. Mas você diria que tem uma coerção que te faz fazer, que faz a pessoa fazer isso? Ó, eu não acho que a pessoa querer Bitcoin é coerção. As pessoas, pô, vão lá. Não, No tipo, caso vamos da falar, Índia, fazer um exemplo mais em algo mais prático, tipo hoje, para você trabalhar hoje. não, Você não, isso é algo precisa, prático, isso é algo que eu poderia estar fazendo. você Na precisa verdade, de, isso é algo que eu efetivamente faço. hum? Isso é É algo que eu que não eu ouvi. efetivamente faço. Não, não, então. Ainda que eu não seja um grande desenvolvedor de jogos, sou um desenvolvedor indie. Eu contrato pessoas. Eu eventualmente pago uma outra pessoa para fazer um desenho para mim. Isso acontece. Eu dou dinheiro para as pessoas para elas trabalharem para mim. Certo. Daí, o que eu tô querendo dizer, pra, tipo, as pessoas terem que trabalhar pra alguém. Outro exemplo, pra servidores feudais trabalharem pro... Esqueci, o cara que... O Lorde Feudal. Pra eles Sim. trabalharem pro Lorde Feudal. Você diria que tem uma coerção necessária pra eles trabalharem pro cara, pro Lorde Feudal? Tem uma coerção nessa situação social? Então, eu não conheço muito da história do feudalismo, mas Então, tipo, no quando. estado hoje, ou no... Pra você trabalhar, ter um emprego hoje. Tipo, você não é obrigado a trabalhar. Mas, se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro pra comprar comida. E você precisa de comida Então, pra sobreviver, né? não, Ou então você precisa de já que casa. já que você citou o feudalismo, os primeiros inimigos, os primeiros críticos do feudalismo não foram os comunistas, foi a aristocracia fundiária da Europa, ou os senhores feudais, justamente. Porque é o seguinte, o pessoal estava migrando para cidades justamente porque as indústrias pagavam mais do que o campo. As pessoas tinham condições melhores na cidade do que no campo. Não eram situações maravilhosas, mas efetivamente você teve um crescimento da população mundial de 1 bilhão para 7 bilhões nos últimos 200 anos pós-revolução industrial. A população aumentou justamente porque a mortalidade infantil diminuiu. E foi essa queda da mortalidade infantil, proporcionada pela elevação material das condições de vida, que permitiu a população crescer. Então, as condições de trabalho nas indústrias eram ótimas? Não, não eram ótimas. Mas eram melhores do que no sistema feudal, era melhor do que no campo, e isso se manifestou muito claramente no aumento da população mundial. Calma, essa não foi a pergunta que eu fiz. Eu Não, tava, não, pergun não. eu tava É, perguntando sobre se tinha uma correção. não, 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 então, questão de correção. Aí a gente poderia dizer, pô, será que o burguês do, da indústria, ele está coagindo os seus trabalhadores a trabalharem, porque se eles não trabalharem, eles morrem de fome? Será que eu, quando Sim. dou Bitcoin para alguém, estou coagindo a pessoa, porque se ela não tiver Bitcoin, ela passa fome? Pô, será que o senhor feudal está É, coagindo as pessoas a trabalharem, porque se elas não trabalharem, elas morrem de fome? sim. Efetivamente, o que acontece é o seguinte: quando o burguês, na Revolução Industrial, para de contratar as pessoas, ele vai lá e fecha a fábrica dele, o que vai acontecer é que ou os trabalhadores vão para indústrias que pagam ainda menos, ou elas continuam no campo, que pagam ainda menos,
ou elas continuam trabalhando na fábrica. Ou elas o quê? Ou elas trabalham na fábrica ao invés de ela fechar. Então, Como quando assim? eu dou uma oferta de trabalho, como assim o quê? Não, tipo assim, se ou ele Péssimo. fecha a fábrica ou o quê? Eu fiquei meio confuso. Não, então, se ele fecha a fábrica, os trabalhadores vão ter as opções. Eles vão ter que pegar trabalhos ainda piores, ou eles morrem de fome. Ou, se a fábrica que eu trabalho fechou, ou eu vou trabalhar em uma fábrica. Por que eles têm que fazer esses trabalhos? Porque recursos são escassos, comida não é infinita. Não, essa é a coisa. E você tá essa é a coisa muito engraçada de anarcocapitalismo. É, o, os recursos na sociedade, fora coisas de Estado, não são tão escassos assim. Recursos são colocados para serem escassos por causa da burguesia. Quando as pessoas, se não tivessem o poder coercivo do Estado e não tivessem os burgueses e o Estado estrangulando as pessoas nessas situações, elas poderiam, tipo, simplesmente só trabalharem para si mesmas naquela situação. Sabe? Não, mas Isso assim. acontecia antigamente. Não, então. Mas é a questão do antigamente. E hoje Você diz, também. Não, então, mas o que eu discordo profundamente dessa ideia de que a burguesia que cria escassez. Porque foi justamente nos últimos 200 anos de Revolução Industrial que você teve um crescimento da população mundial. E por que a população mundial cresceu? Porque teve uma queda na mortalidade infantil. Por que teve uma queda na mortalidade infantil? Porque, agora as pessoas tinham coisas. Elas conseguiam sobreviver mais do que antes. A condição de vida material delas melhorou. E as crianças pararam de morrer. A queda da mortalidade infantil foi primariamente pela medicina. As pessoas antigamente, elas conseguiam, tipo, tinha uma mortalidade infantil muito grande. Tipo, tu já viu coisas... não, eu não sei de que região tu é. Mas, normalmente as crianças, elas eram muito mais frágeis. Elas morriam muito mais cedo. Por causa, tipo, de fome, de coisa do tipo. Era muito mais fácil uma criança morrer de uma doença. Mas depois de se você tipo, sobrevivesse da infância, daí você conseguia aguentar o resto da vida até, tipo, em 60 anos, 70. Sim, Depois dessa época tava de boas. Normalmente as pessoas conseguiam fazer essa subsistência. Tranquilamente. Não, tô ligado, por isso mesmo que eu disse. A população mundial cresceu justamente pela queda na mortalidade infantil. Não, você disse por causa de aumento de padrão material. De comida. Mas não importa tanto não para argumento, pode continuar. Não, então. Mas a questão é que me parece muito coincidência que você disse, não, foi a medicina que evoluiu nos últimos 200 anos que permitiu a queda da mortalidade infantil. Mas veja, será que foi coincidência a medicina não ter evoluído tanto justamente nos 200 anos de pós-evolução industrial? Não necessariamente, porque, tipo, eu acho que a maioria das coisas que nós fizemos na Revolução Industrial e na sociedade de hoje, nós poderíamos fazer de um meio não hierárquico. Tipo, teve um desenvolvimento muito avançado e muito rápido, mas nós poderíamos fazer, não do jeito que nós fizemos hoje, mas nós poderíamos fazer de uma forma bem melhor e mais humana. E foi demonstrado. E nós temos exemplos práticos também. Ok, pode. É o que eu disse, temos sociedades organizadas em comunas. Eu, particularmente, não quero viver uma sociedade sem propriedade privada. Eu, por exemplo, desenvolvedor de jogos, eu quero poder contratar pessoas com trabalho assalariado. Eu acho muito difícil tocar um jogo todo mundo dividindo lucro. Eu, por experiência pessoal, eu sei que isso não funciona direito. Isso não motiva a galera. Vale, por quê? Cara, porque, por exemplo, eu estou desenvolvendo esse jogo há mais de um ano. Desenvolver o jogo é um negócio muito difícil, que demora muito tempo. E o lucro é incerto.
Então, é ticket de loteria. Se dá certo, você ganha muito dinheiro. Se não dá certo, isso não cobre os custos do jogo. A chance de você tomar prejuízo muito alto. E é algo que exige disciplina, é algo que exige foco, paixão. É muito difícil você motivar. E aí, vamos trabalhar aqui nesse jogo todo dia, trabalhar 10 horas por dia, firme nesse jogo aqui, porque vai dar bom. Isso não motiva a galera. O que motiva te dou tantos reais para você fazer esse serviço aqui para mim. Experiência pessoal. Assim não funciona. Não, mas tipo, nas partes de coerção, eu acho que o seu seria o de menos problema, porque é mais uma associação mútua de você só pedir pra fazer uma tarefa. Eu não acho que seria tanto problema. Então, efetivamente a extração de mais-valia, segundo a teoria marxista. Tecnicamente o ponto você necessita do trabalho deles e você tá fazendo lucro nisso no final. Exato. Então, o ponto tem só ser eu não sou o Deus da verdade, eu não quero dizer como que todo mundo deve viver. Eu estou dizendo uma maneira como as pessoas não devem viver, que é ameaçando pessoas não violentas de violência. Ameaçar de violência física alguém que não utilizou de violência física contra alguém. Para mim, esse é o modelo de sociedade errado. Qualquer modelo de sociedade que não seja esse, para mim é válido. Mas é que essa é a coisa. Você só considera violência física. Existem outros tipos de violência sem ser violência física. Tipo, a maior parte da violência que é feita na sociedade hoje é violência estrutural. É violência feita por estruturas sociais que são emitidas por formas não físicas. Tipo, violência por fome. Violência por fome é uma violência não física direta, mas é uma violência que mata milhões de pessoas. Violência por violência psicológica, violência por assédio, por várias coisas. São violências não físicas, mas que matam pessoas de todo jeito. O resultado final é o mesmo. Tipo, eu sou utilitário de meu sistema moral. Pra mim dá no mesmo. De todo jeito a pessoa tá morta. Não importa. Tá? Violência psicológica. A gente pode dizer. Não, a gente pode ter uma longa discussão lá. O cara foi lá, xingou você xingou de volta. Tá, a gente lida com violência psicológica de um jeito. Mas a gente falou de violência por fome, que é o exemplo mais estranho que mais me causou estranhamento. Tem uma pessoa lá passando fome. Violência por fome. Tem lá uma pessoa passando fome. Quem que violentou essa pessoa? Quem está violentando essa pessoa? Porque as pessoas passam fome. Boa pergunta. Porque as pessoas passam fome. Vamos lá. Você tem pessoas passando fome na Nigéria, Etiópia, Senegal, Sim. Um monte de país. Se eu fosse argumentar, eu posso citar até o nome dos partidos comunistas que estiveram no poder nesse país. Eu posso dizer, as pessoas sempre passaram fome nesses países? Tipo, eles sempre passaram fome? Nesses países? Depende do país que a gente está falando. Desses que você falou. Não, então, vamos lá. Etiópia. Eu posso dizer, esse país foi governado pelo DERG, que é um partido comunista. Afeganistão, eu consigo citar vários países da África subsaariana que foram governados por partidos comunistas que fizeram reformas agrárias mal sucedidas que fizeram o povo passar fome lá. Não, eu não sei sobre a situação desses países e eu também e isso é um ótimo exemplo, na verdade. Eu não sou um como a gente anarcocomunistas e comunistas estatais, como chamam, nós normalmente não temos relações tão boas. Reformas agrárias, como é que você falou? Mano, isso é tão engraçado. Você estava falando que você não gosta desse tipo de violência e você acabou de me falar de um tipo de violência estrutural. Reforma agrária desse tipo de planejamento que não dá muito bem é um tipo de violência. Isso que você falou.
Quando um líder que ele faz uma, tipo assim, por exemplo, as medidas faminogênicas de Stalin na Ucrânia, em 1930 e poucos, quando Stalin estava fazendo a industrialização rápida da URS, esqueci agora a porra da sigla, quando ele tá fazendo a industrialização rápida, que eles tinham que ficar exportando grãos e eles tinham que ficar fazendo a exportação de grãos, e a Ucrânia era o país que conseguia fazer o desenvolvimento de agricultura. Eles causaram uma grande quantia de fome naquele país por causa disso. Porque eles fizeram um gerenciamento muito ruim e milhões de pessoas. E, tipo, 7 milhões de ucranianos morreram por causa disso. Por causa que teve uma merda nos grãos. Isso é um tipo de violência estatal. Isso é violência, certo? Você concorda comigo? Não, sim, mas eu tô ligado, eu conheço bastante a história do Holodomor. O ponto é, essa violência... Isso também é feito por capitalistas. Foi feita com o uso de violência física. Os caras não saíram saqueando os grãos dos ucranianos pedindo, por favor, não deixe os grãos. Não, os caras foram... Os militares da União Soviética foram armados catar os grãos dos ucranianos. Assim como aconteceu na China, no Grande Salto para frente. Os caras roubaram comida. A forma agrária é um eufemismo para roubo de comida armado. Toda a comida que foi roubada, todas as pessoas que morreram foi por causa de violência física? Na União Soviética, na China foram. Tanto que você tem cartas do Lenin, apesar que isso foi antes do Holodomor. Cartas do Lenin, tem os kulaks, que eram um termo para os agricultores da Rússia, da União Soviética. O cara dizia, eles estão boicotando a revolução, eles não estão colaborando com a gente. Por quê? Porque eles não estavam dando comida para eles. Aí tem lá a carta dele, enfoque 100 deles em praça pública para que todos em raios de quilômetros vejam o trema. Certo. Não, calma. Isso é um ótimo exemplo. Ele utilizou uma violência física para exemplificar a coerção estatal, certo? Tipo, toda violência estatal, ela também tem uma base de violência física, para as pessoas saberem o que acontece se você colocar a força total. Mas, tipo assim, mas também vamos sair daqui, porque eu tô vendo que você tá muito disposto a ver a violência estatal, outros tipos de violência quando é nos países comunistas. Mas, vamos ver aqui nos capitalistas também. Tipo, eu sou muito disposto a criticar esses comunistas também. Eu não... Eu acredito em mim, eu adoro criticar eles. Eu não sou muito fã do Lenin também, aquele filho da... contra-revolucionário, filho da puta. Como é? Mas capitalistas também utilizam essas mesmas técnicas para fazer pessoas passarem fome. Tipo, quando uma pessoa ela tem que ficar trabalhando para uma família, um pai de família, ele tem que ficar, por exemplo, um pedreiro, ele tem que ficar todo dia indo trabalhando e fica com um problema nas costas, mas ele tem que continuar trabalhando porque ele sabe que se ele diminuir a carga horária dele, o filho dele não vai ter o material da escola, ou ele não vai ter toda a coisa da feira da família dele. Isso é um tipo de violência estatal, sabe? Isso é um tipo de violência, de coerção. Esse tipo de coisa acontece todo dia. Ou quando uma pessoa tá passando fome embaixo da rua, do viaduto, porque ela não pode comer, ou ela nem sequer tem uma possibilidade do que fazer, tipo, não dá pra ela ir plantar alguma coisa, ela não tem o que fazer, ela tá no meio de uma cidade. Ela não pode plantar na rua, porque é contra a lei da cidade, você não pode plantar na rua, porque tem as leis da propriedade pública, porra de lei. Ou os porcos dos policiais iriam atacar eles. E esse tipo de coisa. Entende? Tem vários tipos de violência que podem ser aplicados. Beleza, mas vamos lá.
Não, relaxa. O negócio, você deu o exemplo do pedreiro. O pedreiro trabalhou, ficou com dor nas costas, isso é um tipo de violência. Seria dor crônica. Ok. Beleza. Aí o burguês vai lá, beleza. Tá demitido. Pronto. O burguês, ele é do mal por ter demitido o pedreiro? Agora você não trabalha mais pra mim. Seria uma filha da putagem dele. Tipo, ainda mais se o cara soubesse que ele é. Não. Digamos o seguinte, que ele volta no tempo, ele abre uma máquina do tempo e diz: ei, não contrate esse pedreiro nunca, desde o início. Ele não contratar é um filho da putagem, o demitido cara. Mano, se o cara não conseguir um emprego e ficar, passando fome, aí também seria. Mas olha aí, agora você tá vendo outra coisa. Você tá olhando isso somente em forma de indivíduo. É porque eu também tava fazendo análise de forma de... Eu tava mostrando o exemplo, como uma estrutura afeta o indivíduo, certo? Uma estrutura social. Não, então... Mas aí está toda... Essa estrutura, o burguês, ele é só parte de uma estrutura social. Toda essa parte, essa estrutura, ela iria foder as pessoas de todo jeito. É por isso que a gente fala de violência estatal. Ela fode as pessoas só por existir. Por isso que eu sou contra o conceito de propriedade privada. Porque propriedade privada existindo, ela causa essas putarias. Sabe? Isso de existir, ele leva a esse tipo de coisa a acontecer. Ele leva a pessoas terem que fazer esse tipo de decisão sobre outras pessoas. Ou a pessoas causarem esse tipo de coisa. Mas eu trabalho geralmente com categorias de indivíduos, porque apenas um indivíduo ele pode ser moral e imoral. Apenas um indivíduo pode ser violento contra outra pessoa. Apenas um indivíduo faz coisas. A sociedade não faz coisas. O Estado não faz coisas. Agentes estatais fazem. Agentes estatais criam uma lei. Agentes estatais, a polícia, bota o cara na prisão. O juiz que vai lá dar ordem de prisão para alguém. São sempre indivíduos. Digamos, eu sou preso porque eu estava portando muito cocaína. Fui preso. Tá, beleza. O enfermeiro é um agente estatal, mas ele faz parte do Estado. O médico do SUS, o IARI, eles são funcionários públicos, eles são peças do Estado, mas eles não têm culpa disso. Os culpados disso foram os deputados que criaram a lei, o juiz que deu a ordem de prisão e o policial que me prendeu. Esses agentes estatais foram violentos comigo. Não foi o Estado, foram agentes estatais. Você leu Ayn Rand, foi? Eu nunca li ela, não. Mas foi porque eu não sou um leitor muito apaixonado. Dito isso, no exemplo lá do burguês que ele tá contratando o pedreiro. Não, calma aí. Eu quero ver esse negócio que você tava falando. Mano, isso é muito estranho. Você não vê qualquer estrutura social. Tipo, quem faz a violência é só um indivíduo. É só um indivíduo. Quem age é um indivíduo. Tipo assim, quando fazer aqui um exemplo da minha região. Quando os policiais daqui da minha região, eles tiraram os pertences das pessoas sem casa que estavam embaixo do viaduto. Aqueles policiais, eles eram individualmente, às ordens do prefeito, eles eram individualmente filhos da puta? Eles eram individualmente filhos da puta, e o prefeito deu ordens. Certo. Se eu trocar os policiais e o prefeito, você acha que a situação ia melhorar? O prefeito talvez, os policiais talvez não. O ponto é o seguinte. Por que você acha que não ia melhorar se trocar os policiais? Que você deu o exemplo do policial. Isso é um longo debate assim, sobre efeito manada.
São raros os indivíduos que conseguem sair da manada. Por exemplo, um exemplo muito clássico, tem uma foto lá de 100 soldados fazendo uma saudação nazista. Apenas um deles não faz. Aí todo mundo acha que... Mas por que esses 100 soldados fizeram? Questão complicada. Eu não sei Tipo, mais resposta pra isso. pessoalmente, eu não culpo essas pessoas por fazerem a saudação nazista. Se eu tivesse na situação deles e tivesse com a perseguição da época, eu não teria nenhum problema, boy. A pessoa fosse ser morta. Vai ser cancelado, hein? Quando tirar isso de contexto, vão de cancelar aquele monarca. Acredite em mim, eu não vou ser. Então, ó. É porque você é de esquerda. Ok, vamos lá. O efeito manada existe. Porque... São raras as pessoas que conseguem divergir do efeito manada. Algumas conseguem. Algumas pessoas conseguem dizer, não, eu vou desobedecer essa ordem. Mas são raras. O ponto é o seguinte. Apesar de eu analisar muito o papel do indivíduo, eu não nego que existem ideias, existem conceitos, existem hierarquias, existem instituições, categorias, empresas. Tudo isso são ilusões, mas os seres humanos seguiam por ilusões. Como assim são ilusões? Por exemplo, tipo, essas ilusões que você fala, elas não influenciam as pessoas? Não, eu penso o seguinte. Vou dar um exemplo. Futebol. Pra mim, times de futebol são ilusões. Porque é o seguinte, tá lá Corinthians versus Flamengo, sei lá, qualquer time. Se você trocar a camisa de todos os jogadores, pega todos os jogadores do Flamengo, bota a camisa do Corinthians nele, e pega todos os jogadores do Corinthians, bota a camisa do Flamengo neles, os torcedores do Flamengo e do Corinthians vão começar a torcer por times opostos. Os caras, eles são muito apaixonados pelo time de futebol deles, mas é só trocar a camisa dos jogadores e eles vão começar a torcer para pessoas diferentes. É muito ilusório isso. Mas isso efetivamente guia a ação das pessoas. Então, eu saio porradaria, tipo, eu vou bater no coleguinha porque ele está torcendo para um time diferente. Isso existe. As pessoas praticam violência contra torcedores de um time violento, um time diferente. Ainda que o time de futebol seja uma ilusão, isso guia a ação das pessoas. Entretanto, eu não acho que deve ser o Corinthians que seja responsabilizado pela violência do torcedor. Ou os corintianos são culpados porque um corintiano específico matou um flamenguista. Não. A culpa é do indivíduo. A culpa é dos caras que estavam lá batendo no cara. Ainda, no exemplo dos nazistas, o efeito manada está lá. Mas cada nazista tem que ser responsabilizado individualmente pelos atos que fizeram. E foda-se a estrutura social em que eles estavam. E a mesma coisa para tudo. As estruturas coletivas, a sociedade, cultura, tradições, isso influencia nas ações do indivíduo. Mas o indivíduo tem que ser responsabilizado individualmente pela violência que ele pratica. Eu acho que você está fundamentalmente confundindo uma das coisas que faz os seres humanos mais legais. Que é, tipo assim, seres humanos, a gente é meio telepático, sabe? O jeito com que a nossa espécie funciona. Tipo, linguagens. Linguagens são uma coisa que a gente, tipo, inventa na nossa cabeça. É uma construção social que não existe materialmente em nenhum canto no mundo material, tipo, só em textos. E nós conseguimos nos comunicar dessa forma e conseguimos criar essas construções sociais enormes, tipo capitalismo e coisas do tipo, que nos permitem evoluir socialmente muito mais rápido do que outros animais. Tipo, outros animais, quando eles têm que se adaptar a alguma coisa, eles têm que se adaptar biologicamente, sabe? Tipo, sei lá, algum animal ele tem que se adaptar a uma mudança climática. Ele tem que biologicamente se adaptar àquela coisa. Um ser humano, quando ele tem que se adaptar, ele pode... vamos mudar o jeito com que a nossa sociedade tal. E o jeito... Na verdade, acontece com Não, eles acontecem com...
Acontece com seleção alguns natural, animais pode. também. Tem algumas espécies de animais que fazem. Muitas espécies de animais sociais que fazem isso, mas isso é uma das coisas mais legais dos seres humanos que nós Não, fazemos. eu concordo com tudo isso que você falou. É, Mas é uma questão de julgamento moral que eu tô falando. a Quando a gente coisa que eu julga o acho moral. estranha é que você tá julgando a parte de que essas estruturas sociais, elas grandemente afetam as pessoas. Tipo, na polícia, no exemplo que você tinha dado. Ou no jogo de futebol. As pessoas não só... Tipo, eu nem gosto de futebol, eu odeio futebol. É, mas as pessoas não gostam do futebol, tipo, só por causa do time do futebol, só por causa da bandeira. Eles têm uma história por causa do time, eles têm uma conexão do time, eles têm uma conexão emocional que eles criaram com aquele time de futebol. Não é somente a bandeira. Uma das coisas mais legais que nós fazemos é que nós conseguimos criar conexões e relações emocionais com coisas que não teriam relações de outra forma. Isso é muito legal. Não, eu concordo. Daí. Por exemplo, não, vou dar um exemplo aqui. Jogos são ilusões. Ah, tipo, eu tô fazendo meus jogos. Ah, o cara venceu ou perdeu. Ilusão, a vitória e a derrota são ilusões. Ah, ganhei numa partida de xadrez. Materialmente, só significa que eu posicionei as peças do tabuleiro de uma maneira específica, que as regras dizem que eu venci por conta disso. É ilusão. Não, Mas só isso pra falar diverte as desse. pessoas. Não, só pra falar, tipo, se eu só pra falar que tecnicamente é uma ilusão, eu concordo. Mas eu tô querendo dizer, tipo, praticamente, de você considerar sobre o que você deve fazer sobre isso, ideologicamente. Sim. De que, Não, tipo, são porque ilusões criadas sobre a nossa mente, da nossa mente, eu concordo com isso. não, porque assim, vou voltar um pouco no assunto que a gente estava falando. Ah, o burguês contratou o pedreiro. Quando a gente analisa individualmente o que ele está fazendo, eu acho difícil dizer que ele está agindo de violência com o pedreiro, porque, digamos, é o seguinte: ele não contrata o pedreiro, ele demite o pedreiro. Ah, ele está sendo filho da puta, segundo suas palavras. Ok, ele não está contratando. A relação dele é neutra. A relação dele com o pedreiro é exatamente a mesma relação que eu tenho com esse pedreiro imaginário, que é nenhuma. Então, se a gente diz que Quando tipo, ele tá fazendo isso, ele tá representando a violência estrutural a violência estrutural da pessoa de não poder trabalhar. Tipo, tecnicamente eu acho meio chato das pessoas, tipo, não poderem trabalhar. Acho que seria massa se todo mundo não pudesse trabalhar. Acho que seria um mundo melhor se as pessoas pudessem não trabalhar, mas isso é outra conversa. Eu acho que então, indivíduos podem representar estruturas sociais maiores. E nesse caso, o burguês estaria representando a estrutura social, sabe? não, vamos para um exemplo mais claro. Aí tá, tem o argumento de estrutura e tal que você disse. Mas quando a gente analisa do ponto de vista de um indivíduo, é difícil dizer que o burguês que está contratando com trabalho assalariado está fazendo algo ruim. Vamos dar um exemplo mais pessoal. Eu sou um desenvolvedor de jogos, você é um ilustrador, digamos. Aí eu vou lá e te digo, ó, R$ 100 para você fazer esses desenhos para mim. Aí digamos que eu cobro muitos desenhos difíceis para fazer, R$ 100 não vale. Mas você está passando fome, está apertado com o aluguel, sei lá, você tem uma situação econômica bem difícil e você vai ter que aceitar esse trabalho merda, você vai ter que desenhar 8 horas por dia, vai ficar com dor nas costas de tanto desenhar, o trabalho é muito merda. Você pode dizer que estruturalmente eu estou me aproveitando das desvantagens econômicas suas, da estrutura de opressão, eu tenho mais dinheiro que você, então eu estou te oprimindo. Em uma análise coletiva dá pra gente devagar muito no aspecto moral. Agora, no aspecto individual, é difícil dizer que eu estou fazendo algo ruim contra você. Por menos que eu pague você, por mais difícil que seja o seu trabalho. Porque eu poderia simplesmente não te contratar. Eu poderia dizer, não, eu não quero desenho seu, vou contratar outro ilustrador. Isso é uma relação neutra. Se eu digo, não vou contratar você, eu não estou fazendo mal nenhum contra você.
eu oferecer uma oferta de trabalho para você, digamos, faz esse desenho para mim por R$10. Oferta de trabalho muito bosta, você vai recusar na hora. Eu não te machuquei. A sua vida não piorou de maneira utilitária. A sua vida não está pior porque eu te ofereci uma oferta de trabalho muito ruim. Agora, digamos que eu ofereça um desenho por R$50. Digamos que seja um desenho difícil de fazer. Ok. O preço não tá bom, aí você vai ficar na dúvida. Será que vale a pena fazer? Aí você decide o que vai fazer. Você está desenhando lá, aí você descobre que o trabalho é muito difícil, gastou muito tempo para você fazer, não valia esses R$50. Ok. Mas você consegue concordar que a partir do momento que você aceitou essa oferta de trabalho, por mais difícil que ela fosse, por menor que ela pagasse, ela é melhor para você do que uma oferta de trabalho de R$10. Eu oferecer para você fazer um desenho, R$50, é necessariamente melhor do que oferecer R$10. E se eu oferecer R$10 para você é neutro, não te prejudique em nada, eu oferecer R$50 é necessariamente melhor uma relação neutra em relação a você. Para concluir, qualquer oferta de trabalho que eu ofereça para você é ou neutra, ou não te prejudica, ou não é violência contra você, já que você pode simplesmente recusar, ou ela é uma oferta de trabalho boa, mutualística, onde os dois lados ganham. Porque se você aceitar, você presume que essa oferta de trabalho que eu te dei é melhor do que nada. E os dois lados ganham nisso. Quando a gente olha para a estrutura, talvez as coisas mudem. Para o coletivo, para como a sociedade funciona, talvez o aspecto moral funcione. Mas do ponto de vista de dois indivíduos, me parece que qualquer relação de trabalho onde não existe coerção de violência física, existe só uma oferta de trabalho que você pode recusar, ou ela é neutra, que é você recusa a oferta de trabalho, ou ela é melhor que neutra, você aceitou. Falei pra caralho, desculpa. Passa a palavra. Não, sem problemas. Pensando aqui sobre... quando você fala sobre isso, ou ela é neutra, ou ela é melhor, mas a condição da pessoa, quando você fala de ou ela é neutra, ela pode ativamente piorar da oferta ser neutra. Ou de... É um pensamento muito de tipo, a situação ela é neutra, então, tipo, não tem problema. Mas eu tenho mais o pensamento de, a gente devia mais focar em melhorar isso. Eu acho meio estranho esse foco. Não, então, por que eu digo que é neutra? Porque eu não, digamos, eu não conversei com você, eu não fiz nada com você, essa é uma relação neutra. Neutra que eu digo daria no mesmo se você não fizesse nada. Aí, eu vou te dar uma oferta de trabalho muito ruim. Você vai lá fazer um desenho pra mim e eu vou te pagar 10 centavos por esse desenho. O que você vai fazer? Você vai recusar essa oferta de trabalho. É neutra. A sua vida não piorou por causa dessa oferta de trabalho. É isso que eu digo. Quando eu digo ela é neutra, eu estou me referindo ao cenário que você recusa a oferta de trabalho. Recusar uma oferta de trabalho é necessariamente uma relação neutra. Assim, piorou porque não vai ter um trabalho, né? Mas, tipo, no exemplo que você tinha dado, vai piorar porque a pessoa não vai ter um trabalho. Ou, tipo, vai ter um trabalho que é um trabalho que paga muito pouco. Isso é importante também. Mas vamos pro cenário concreto aqui. Tanto que eu dei exemplos reais. Eu sou desenvolvedor de jogos, eu poderia te contratar. O exemplo que você deu mesmo. Tipo, se a pessoa... Se você me der um trabalho e o trabalho for muito... O preço for muito pequeno e não tiver uma opção, tiver que aceitar, é uma merda, porque, porra, a pessoa tem que aceitar, é uma bosta, a vida vai estar meio pior, que você teve que aceitar. Não, mas se coloca, tipo... ainda piora. Não, mas imagina que você está no pior cenário possível. Eu penso no cenário econômico mais difícil para você. E eu te ofereci 10 centavos por um desenho. Cara, não interessa o quão ruim você pode estar passando fome. Você não vai desenhar para mim por 10 centavos. Porque a energia que você vai gastar, você comprar uma bala por 10 centavos. E eu oferecer 10 centavos para você é neutro. Porque você vai recusar. A sua vida não piorou porque você recusou uma oferta de trabalho minha.
Você vai ficar puto porque ofereceu 10 centavos pelo desenho. Exato, pode ficar puto, mas necessariamente a sua vida não piora se você recusar uma oferta de trabalho. Acho que nesse caso específico eu não vejo nada nesse exemplo específico que você deu. Mas Então, mas isso vale para qualquer trabalho onde não exista a ameaça de violência física. Porque recusar uma oferta de trabalho é sempre algo neutro. não, porque nos outros exemplos, se você não aceitar o trabalho, você passa fome. E se você não trabalhar, a pessoa passa fome. E o Estado te mantém numa situação onde você não tem o que fazer. Você tem que aceitar algum trabalho. E normalmente as únicas opções de trabalho são trabalhos de burgueses, que são os que trabalham com o Estado. Não, beleza. Eu vou dar um exemplo. Você está passando fome, aí eu vou lá, eu te ofereço 10 centavos para você cavar um buraco, para você fazer qualquer coisa. Te dou 10 centavos. Você vai recusar. E pronto, a sua vida não piorou porque você recusou uma oferta de trabalho ridícula onde eu te dei 10 centavos para fazer qualquer coisa. Agora deixa eu te dar aqui outro exemplo. Vamos supor que você tá de boas, daí, tipo, não mais ou menos de boas, você que você tá, tipo, preso por 2 pessoas, daí você tem uma oferta de trabalho onde você tem que trabalhar por R$50 pra fazer os desenhos mesmo. E você fica, porra, mano, eu não queria ter que fazer esse trabalho. Daí tem outra pessoa e ela fica, mas você tem que fazer esse trabalho. Senão você não tem nenhuma outra oportunidade de trabalho. E ela, tipo, tá com uma arma segurando. Ou tá, tipo, ou ela tá te prendendo, tipo, geograficamente. Você tá preso geograficamente, tá com um portão ao seu redor, sabe? Tá com um muro ao seu redor, você não consegue sair daquele local. Sim. Daí você só tem aquela opção de trabalho pra fazer. Sim. Eu diria que é essa a situação que a maioria das pessoas estão. Que ela só tem, ou que você tem, tipo, você tem 10 opções de trabalho e elas são variavelmente, tipo, 10, R$5, 20, R$30. Alguns ganham um pouco mais, mas, tipo, é muito difícil você conseguir aquela quantia de dinheiro, aquele trabalho, você tem que sofrer muito. Daí muitas pessoas sofrem para conseguir ganhar um pouco mais. Mas todo mundo tá preso naquilo. Então, você deu o exemplo do portão, todo mundo tá preso. Deixa eu dar um exemplo interessante aqui. O caso dos bolivianos que saíram da Bolívia e vinham trabalhar no Brasil. Eles ganhavam uns R$2.000 e as condições de trabalho eram muito, muito ruins. Aí isso era noticiado. Pô, olha, as condições de trabalho terríveis dos bolivianos, como que eles estão sofrendo aqui. Tá, beleza. Mas será que a fábrica que eles estão trabalhando é realmente uma vilã? Essa fábrica ofereceu um trabalho de R$2.000 e motivou os caras a saírem da Bolívia e trabalhar para lá. O dono da fábrica, ele poderia ter feito exatamente o que eu fiz. Nada. Não vou abrir uma fábrica. Vou pegar meu dinheiro e vou deixar tudo em Bitcoin. O cara pegou o dinheiro dele, ao invés de construir uma fábrica com o dinheiro dele, deixou tudo debaixo do colchão, fez outro investimento, comprou ações, sei lá. Você sabe que ele lucra com isso, né? Então ele lucra. O ponto é... Certo. Então, tipo assim, ele não tá fazendo um favor pra eles. Então, não tá fazendo um favor. Mas eu argumento que ele também não está sendo malvadão aí, porque se ele fizesse nada... Ele tá abusando deles. Você disse que ele tá abusando do pessoal boliviano. Não, tá. Ele Okay, tá abusando deles e ele tá ganhando com isso. Não, então, mas digamos o seguinte, ele não faz nada, ele diz, não vou gastar meu dinheiro para fazer essa fábrica. Guardar debaixo do colchão. Ok? O que vai acontecer é que os bolivianos vão continuar na Bolívia, porque não tem uma fábrica oferecendo R$2.000 para eles trabalharem no Brasil. Mas se os bolivianos continuarem da Bolívia, ele também não vai ganhar o dinheiro extra. Não, tá. O que esse cara tá fazendo é que ele tá se aproveitando de pessoas que estão em situação frágil para conseguir ganhar o dinheiro extra. Tipo, sim, não é uma coincidência que ele tá pegando... Eita, derrubando as coisas aqui. Não é uma coincidência que ele tá dando emprego para pessoas bolivianas.
bolivianas que estão em situação de fragilidade. Tipo, eu não conheço da situação, aqui eu tô supondo que é uma situação normalmente comum isso. Normalmente, empresas adoram pessoas em situação fragilizada porque eles vão aceitar qualquer emprego, mesmo que seja em condições muito ruins, porque eles vão aceitar qualquer coisa, né? A pessoa tá na merda e vão trabalhar por qualquer coisa e vão dar dinheiro pra cacete pro chefe. Daí você tá agindo como se ele estivesse dando um favor. Ele não tá fazendo um favor para as pessoas. Eu não quero dizer que ele é bonzinho, mas eu quero dizer que ele também não é malvadão. Por quê? Porque se ele não fizesse nada, ele. Vamos lá. Ele não faz nada, ele não constrói fábrica. A relação neutra, a relação dele com o boliviano é neutra. Ele não prejudicou nem melhorou, ele simplesmente não interagiu com o boliviano. Abriu a fábrica, contratou os bolivianos. Agora ele interagiu com os bolivianos. Eu quero dizer que essa relação deles com os bolivianos não é pior que neutra. É que com essa lógica você pode justificar qualquer coisa. Não qualquer coisa. Não posso justificar violência física. Porque violência física efetivamente prejudica a vida da pessoa que você está se relacionando. Mas violência estrutural também. O que ele está fazendo também prejudica a vida das pessoas, dos bolivianos. Se ele tivesse dando condições de trabalho melhoraria a vida dos bolivianos. Não, eu discordo que prejudica a vida dos bolivianos. Por quê? Porque se ele fizesse nada, ele não tem obrigação de construir fábrica nenhuma. Ele poderia não construir a fábrica. A partir do momento que ele não constrói a fábrica, os bolivianos vão ficar na Bolívia e a condição material de vida deles vai estar pior. A partir do momento que ele constrói a fábrica e os bolivianos migram da Bolívia para o Brasil, a condição material de vida deles efetivamente melhora. Então, é uma relação melhor do que neutra. Não é a relação dos sonhos, não é ótimo, mas para mim não é justo dizer que é uma relação pior do que neutra. Porque os bolivianos não estão piores migrando para o Brasil, trabalhando nessa fábrica, do que eles se descochassem na Bolívia. Isso vale para qualquer relação não coercitiva, uma relação não violenta. Porque a partir do momento que você pode recusar uma oferta de trabalho, recusar uma relação, dizer não vou me relacionar com você, não vou interagir, não vou participar desse acordo, isso é uma relação neutra. O problema de relações violentas é que os bolivianos podem recusar o acordo? Eles podem ficar na Bolívia. Mas na Bolívia eles iam ficar com uma vida bem pior. Então, ficaria, exatamente. Mas o cara não você tá vendo como isso é um tipo de violência que ele tá se aproveitando? Ele está se aproveitando de uma condição ruim deles. Ele está se aproveitando disso. Se tiver... Mas naturalmente os caras. Ele está se aproveitando da situação de miséria deles, mas eles não está prejudicando a condição de vida material dos bolivianos. Porque se tivesse um prejuízo material, se os bolivianos estivessem recebendo menos no Brasil do que eles receberiam na Bolívia, então eles continuariam na Bolívia. E, efetivamente, a condição de vida dos bolivianos melhorou quando eles migraram para o Brasil para trabalhar nessas fábricas. Então você é a favor de se aproveitar da condição das pessoas desde que você não piore as condições materiais deles? Não exatamente. Eu sou a favor de qualquer relação onde não exista ameaça de violência física. Se você não ameaça punir uma pessoa por não participar de uma relação, não precisa ser necessariamente violência física. Mas e violência não física, tipo, por fome, por qualquer outro tipo de violência, tipo, deles voltarem pra Bolívia e sofrerem o que eles iriam sofrer na Bolívia? Não, então. Quando eu utilizo violência, eu tô dizendo, tipo, pra mim não conta a violência que a estrutura, a coletividade faz contra você. Violência pra... Não, pra mim, eu não tô nem falando violência de coletividade, é só violência de... Violência não física, isso existe entre indivíduos. Não, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu digo, trabalha pra mim, faz isso pra mim, ou eu vou te xingar no Twitter, ou eu vou falar mal de você. Não acho isso legal. Eu estou ameaçando fazer uma punição caso você não diga. Ou eu vou te agredir verbalmente, eu vou contar uma mentira pra você. Isso eu acho errado. Esse tipo de relação, trabalha pra mim, ou eu vou te dar uma punição, ainda que não seja física, é algo prejudicial.
Agora, eu vou lá, contrato para você, e eu digo, se você recusar a minha oferta de trabalho, se você recusar a minha proposta, eu não vou fazer nada. Eu nunca vou ver uma proposta dessa como sendo algo ruim. Porque se eu digo, eu não vou fazer nada contra você, caso você recuse a oferta que eu estou te dizendo, para mim essa oferta nunca vai ser um tipo de violência, essa oferta nunca vai ser algo prejudicial, essa oferta nunca vai ser algo Ok, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tá andando com uma pessoa, vocês estão, tipo, subindo uma serra, sabe? Então, os dois, seis amiguinhos subindo uma serra. Daí, quando vocês estão subindo uma serra, você tropeça e você, tipo, quase cai no precipício. Daí você consegue se segurar. E você consegue se segurar, mas quando você consegue se segurar, você fica, ai meu Deus do céu, eu tô quase caindo. E você pede ajuda pro seu amigo pra te deixar subir, pra te levantar. Daí ele diz, beleza, mas me dê sua carteira. Não, tá, ok. Nesse exemplo, eu acho que. Ok, você achou uma exceção à regra. Eu admito que nesse caso, o Tipo, cara se tá ele errado. não te... Ele pode não interagir com você, Não, então, ok. Nesse caso muito específico, eu admito que o cara está errado. né? Mas e se Ok. a gente aplicar isso pra outras coisas? Não, então. Quando a gente aplica para outras coisas, eu acho meio questionável, porque, vamos lá. Porra, vamos lá, os bolivianos estão numa situação de pobreza. O dono da fábrica lá, ele poderia estar ajudando a Bolívia, poderia estar mandando doações para a Bolívia. Ele não faz isso. Mas eu não acho que não fazer uma doação para a Bolívia seja algo moral. Claro, é bacana, pô. Não, também não Bolívia. acho, mas você se aproveitar da pobreza deles pra conseguir lucro e ao mesmo tempo explorar os trabalhadores se aproveitando de que eles iriam pra uma situação pior é imoral, não é não? Não, Tipo, não, não. até mesmo vendo de indivíduos que estão numa situação muito ruim. Não, não, então, vamos lá. O problema do seu exemplo lá, o cara que está caindo do precipício, o problema desse exemplo, para mim, é o cara ameaçar não te ajudar. Ah, o cara, olha, eu não vou te ajudar se você não me der essa carteira. Para mim, isso é errado. Agora, não ajudar um Não, ele não boliviano que vai te está lá. ajudar, ele só não vai interagir com você. Exato. É legal você fazer uma doação para Médicos Sem Fronteiras, para uma Santa Casa, para vários. Fazer doações é legal. Mas eu não acho que, porra, tem uma pessoa morrendo de fome do outro lado do mundo e você não fez uma doação para essa pessoa, então você é culpado dessa pessoa ter morrendo de fome. Eu acho complicado a gente levar esse princípio ao extremo. De forma que aí as coisas mudam quando a gente fala de oferta de trabalho. Claro, o burguês poderia dizer, não, eu vou pegar toda a minha fortuna, ao invés de criar uma fábrica, eu vou pegar todo esse dinheiro, todo o meu capital e doar. Ok, muito legal. Seria o ideal que ele fizesse. Mas se ele não faz isso e decide construir uma fábrica e contratar pessoas, ainda que ele esteja explorando as condições difíceis da pessoa, eu não acho que ele esteja lesando as pessoas que ele contrata. Eu não acho que, por mais que seja questionável se aproveitar da situação de miséria dos bolivianos, eu não acho que ele está efetivamente prejudicando os bolivianos. Porque os bolivianos poderiam simplesmente não migrar para o Brasil e trabalhar nessas fábricas. Se eles migram para essas fábricas e trabalham lá, então me parece que a relação deles com o empregador é superior a uma relação neutra. Porque a relação neutra é justamente eles não trabalharem nessas fábricas. Não, superior é. Eu tô dizendo que pode ser ainda melhor, Pode ser ainda melhor, de fato. Não, certo? aí a gente volta Então, lá. não é, então eu tô querendo dizer que não é ético ele manter essa relacionamento ético, se aproveitar deles desse jeito, e ele ainda por cima não dá relacionamentos éticos. Tipo, a notícia que você viu foi sobre como ele abusava dos trabalhadores. Se ele não abusasse dos trabalhadores bolivianos, não teria problema e não teria notícia.
Não, então, beleza. Certo? Aí a gente. Aí eu vou dar uma volta lá atrás. Que é o seguinte: para mim, uma relação neutra não é imoral. Qualquer relação superior a uma relação neutra também não vai ser imoral. Porque eu te oferecer 10 centavos para você fazer um desenho para mim, isso não é imoral. Então, se eu te oferecer qualquer valor superior a 10 centavos, também não vai ser imoral. O cara da fábrica oferecer 10 centavos para o boliviano trabalhar para ele, não é imoral. O cara oferecer 2.000 reais, necessariamente também não vai ser imoral. Aí que volta lá atrás. Você disse, pode ter relações melhores que essa. Concordo. E é por isso que eu digo. Eu defendo qualquer tipo de sociedade onde as relações não se Mano, baseiem. eu tô percebendo agora. Essa lógica foi literalmente a lógica que os colonialistas ingleses utilizaram quando eles estavam pegando as pessoas negras na África. Eles diziam, tava lembrando agora, eles diziam que os africanos eles iam ficar sofrendo nas suas impurezas e nas suas iam ficar nos seus instintos africanos na África e eles tinham que ser disciplinados e por isso eles tinham que ser levados e salvos. Então, se eles fossem deixados para sozinhos, eles iriam sofrer mais. Logo, eles tinham que ser levados. Então, deixar eles sozinhos seria algo ruim, seria algo Tá. tipo neutro. Então seria melhor você pegar eles e escravizar, seria uma situação não neutra. Sabe? Eles, Então, não tipo, seria. pra eles justificava. Não, então, mas não é uma relação superior à neutralidade. Porque qualquer relação que você tenha alguma ameaça de punição pode ser uma relação inferior a uma relação neutra. No caso da escravidão, efetivamente você tinha ameaça de violência física contra os escravos. Então era pior que uma relação neutra, necessariamente. Na fábrica eles têm ameaça. Tipo, eles são abusados na fábrica. A ameaça Não, deles é voltar pra Bolívia. Tipo, eles têm. Você não tá entendendo. Eles sofrem na fábrica. Eles são ameaçados todo dia. A ameaça deles é voltar pra Bolívia. Certo? Eles são ameaçados. A ameaça só não é no nível tão ruim. não, mas o burguês não diz: eu vou fazer algo contra Não, você. é porque Você, a ameaça que ele usa não é no nível tão direto, tipo, não é direto, não é tipo dizendo na sua cara, é tipo, olha, se você não fizer isso, você vai ser demitido. E a pessoa entende muito bem o que ser demitido significa. não, então, mas repara o seguinte: o cara ser demitido é exatamente o mesmo cenário que ele vai apresentar para o boliviano se ele não abrir a fábrica. Então, se você diz, seria horrível se ele demitisse os bolivianos, então você está dizendo que seria horrível se ele não abrisse a fábrica. Implicitamente, me parece que você está dizendo que é muito superior ele abrir uma fábrica do que ele não abrir uma fábrica. É muito superior ele contratar os bolivianos do que ele não contratar os bolivianos. Utilitariamente falando, do ponto de vista dos bolivianos. Não, peraí, volta. Não, Agora você você me está deixou dizendo. confuso. Não, você está dizendo, seria horrível se o burguês demitisse os bolivianos. Me parece que implicitamente você está dizendo que seria horrível se ele não contratasse os bolivianos. Seria horrível se ele não abrisse uma fábrica. Então, ele abrir uma fábrica, ele contratar os bolivianos, necessariamente cria um benefício utilitário muito grande para os bolivianos, porque demitir os bolivianos seria um prejuízo utilitário muito grande para esses bolivianos. Não, gera um benefício um pouco melhor do que quando eles estavam na Bolívia. Mas ainda Não. assim, gera um benefício maior do que quando eles estavam. Mas eles ainda são abusados. Não, mas é o seguinte, a ameaça constante que eles sofrem é de ser demitido. Ó, estou... E isso é uma ameaça muito grande, é horrível, assim. Tipo, muito ruim eles serem demitidos. Porra, se é muito ruim eles serem demitidos, me parece que dá para inferir que é muito bom eles continuarem sendo contratados.
Sim, é bom continuar eles serem contratados. Então era bom que ele tratasse com uma condição boa de trabalho. Não, assim, Essa seria é a ainda. coisa. Ok, Que eu fico aí meio eu volto confuso. atrás. Seria ainda melhor se as condições de trabalho fossem boas. Concordo. É por isso que eu defendo qualquer tipo de sociedade em que as relações não sejam baseadas em ameaças diretas. De um indivíduo vai para o outro. Sim, é que Tem uma sociedade. todo ponto é de que a gente estava falando é de que o burguês estava utilizando um tipo de violência de ameaçar os bolivianos de voltar à Bolívia, A certo? mensagem de demitir eles. A Sim, mensagem de isso é um demitir tipo de eles. violência, certo? Então, eu não acho que seja um tipo de violência, porque ele não está violentando os bolivianos ao não abrir uma fábrica. Não, Bom, calma. a fábrica deu prejuízo. Não, calma, volta. Ele não tá ameaçando de violência ao dizer de que caso eles demitam eles teriam que voltar pra Bolívia, que é uma situação pior, certo? Ou talvez Certo. eles nem consigam voltar pra Bolívia, eu não sei como é que é a situação. Você sabe qual é a notícia? Não, Sabe? eles conseguem. O salário deles é de R$ 2.000. Eles conseguem. Tá? As condições de trabalho são ruins, mas efetivamente eles ganham pelo menos 2 salários mínimos ou até mais. Hum, E isso é antigo, tá? Tipo, época de. É análogo à escravidão? É em São Paulo isso? É de Cara, 2015? Era em São Paulo? talvez antes, não, eu acho que pelo menos antes do governo Dilma, assim. Ah, eu achei no E- 2015. sim. Deixa eu ver aqui, rapidinho. A vida no Brasil não é normal, é só trabalho. Quanto a boliviana que foi escravizada em São Paulo. Eu sinto saudade do Brasil, mas não era uma vida normal, era só trabalho. Será que era isso? Então, então, você vê como que a matéria é estranha, né? Tipo, a boliviana era escravizada no Brasil, mas ela disse que sentia saudades. É meio estranho a manchete que Calma. Eu sinto, eu saud... acho que existe saudades. eu sinto saudade do Brasil, mas não era uma vida normal, era só trabalho. Resume a boliviana. Então, Calma aí, vamos ver. que era escravizado no Brasil. É estranho um escravo Calma, sentir deixa eu... saudade de ser escravizado. Ah, não sei, relacionamentos são complexos. Deixa eu só compartilhar aqui Não, pra poder mostrar. Pronto. Após 2 passagens pela capital paulista... Eita, rapidinho, Calma aí. Beleza. Após 2 passagens pela capital paulista, entre 14 anos e outro de ela está de volta a El Alto, uma cidade satélite com tradição no setor textil. Não. Capital mundial, o presidente Dilma Rousseff desceu do seu avião no aeroporto. Helena veio ao Brasil aos 20 anos de idade, em 98, quando esse fluxo migratório começava a se intensificar, falando com voz tímida e jeito desconfiado. Ela contou que deixou a casa de sua família com o objetivo de trabalhar um ano, juntar dinheiro e voltar para estudar, abrir um negócio. Nossa, mas a motivação econômica não foi a única razão que a levou a cruzar de ônibus os 2,9 mil quilômetros que separam as duas cidades. Ela também tinha curiosidade. Meu Deus, isso é distância, viu? A princípio não queria porque eu estava namorando e estudando, mas depois pensei por que não? Quem não quer conhecer outro país? Sempre gostei de idioma quando ouvia na TV, recorda. Cacete, essa tinha coragem, viu? Viajar 2,9 mil quilômetros, porque eu gostava da língua e das coisas. Foi seu pai que sugeriu que ela... É por isso que eu acho muito errado dizer. Ela estava sendo escravizada em São Não, Paulo. calma aí, Porra, nós você não 3 mil nós só sabemos quilômetros. como foi antes dela viajar, não sabemos como era a situação ainda. Foi... Seu pai sugeriu que ela trabalhasse como babá para uma família. Eita, a situação de babá já é complicado. Porque já tem uma correção muito grande quando você tem que trabalhar em babá para
pessoa em outro país, porque você não tem conexões, não tem pessoas em uma família. E, tipo, você fica basicamente como tipo uma mini quase escrava para aquelas pessoas. Porque eles têm um poder muito maior sobre você. Ganha $100 por Não. mês. Não se Então, concretizou em boa mas parte de sua vida dos anos seguintes foi escravidão. Ameaças. Em seu primeiro trabalho numa oficina de costura em Tucuruvi, norte de São Paulo, sua jornada começava às 7 da manhã e terminava às 3 da madrugada. Que, mano? Com apenas 2 breves intervalos para refeições. Além de cuidar das crianças, ela cozinhava e arrumava a oficina. Depois que os costureiros terminavam seus trabalhos às 1 hora, Malena organizava o local, varria o chão, dobrava os tecidos e separava as peças de roupa que eram levadas por coreanos, os intermediários entre as oficinas e as empresas de varejo. Ao longo de 6 meses nessa condição, tudo o que recebeu foram R$ 50. Sua patroa ameaçava denunciá-la à imigração brasileira se ela abandonasse o trabalho. Certo dia fugiu. Uma noite, quando acabei de trabalhar, fui andando até Santana, também no norte de São Paulo, lembra. Sem saber falar a língua, ficou perdida pelo bairro. Eu chorava sem parar. Meu Deus, qual é a parte que ela sentia saudade? De manhã, foi socorrida por algumas pessoas na rua. Quer que eu te mande o link? Qualquer coisa você pode ler também. Foi socorrida por algumas pessoas. Foi socorrida por algumas pessoas na rua que sugeriram que ela deveria voltar para casa, mas não quis retornar de mãos abanando. Eu tinha ido para juntar dinheiro e ainda não tinha conseguido nada, então fiquei mais, lembra? Malena havia conseguido o contato de outra oficina de bolivianos em Guarulhos. Lá, o trabalho era semelhante e ela recebia R$ 130. A patroa pagava certinho, mas muitas vezes não tinha comida e a gente passava fome, e não podia sair para procurar outro emprego. Nessa oficina, com 10 trabalhadores... O que foi? Tá estranho isso aí, R$ 130 por dia, dá pra comprar comida. Não, era R$ 130. Ela recebia R$ 130. Por mês ou por dia? Era por mês. Muitas vezes não tinha comida e a gente passava fome, ela disse. Não, tá errado isso aí, filho. Não existe Eu não isso. sei. É o que ela tá dizendo. Nessa oficina, ela conheceu seu marido, depois de 1 ano decidiu se casar. Quando saíram, os patrões se recusaram a pagar seu último salário. Meu Deus. Ainda foram costureiros em Santana, do Bom Retiro, em Itaquera e na Penha. Os patrões costumavam ser brasileiros ou bolivianos. Em um desses lugares, sem alojamento, chegou a dormir com sua filha Tainá, de 2 anos, no chão da cozinha. Também era comum sofrer assédio dos donos das oficinas, conta. Escravidão. O Código Penal brasileiro considera que uma atividade é análoga à escravidão se houver qualquer um desses 4 elementos presentes: trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho ou restrição à locomoção por dívida. A BBC Brasil perguntou a Malena se ela entendia que estava sendo explorada como escrava. Na sua visão, isso só acontecia quando não recebia. No início, sim, não me pagavam, a comida era muito ruim, depois melhorou. No início, mal saí da rua, eu demorei 3 anos para falar português e andar pela cidade sozinha. Em 2003, a oficina pagou ao casal com máquinas de costura e decidiram trabalhar por conta própria com mais 2 casais. Alugaram um apartamento de 3 quartos na Armênia, costurando por conta própria. Malena conseguiu ganhar até R$ 600, mas ela disse que a rotina era até mais pesada. Tínhamos que trabalhar mais para conseguir pagar as contas. Isso aqui realmente era coisa bem análoga à escravidão. Eu acho que o Bolívar tá certo. Do Código Penal, o que eu considero que é justo dizer que é escravidão é o primeiro termo, de ser forçado, e o segundo de restrição de locomoção. E o que ela disse, ela não ser paga ou pode se configurar com escravidão também. O ponto é o seguinte, supondo que é R$ 130 por dia. Porra, ela foi lá, atravessou 3.000 quilômetros para juntar dinheiro no Brasil, R$ 130 por dia. Os trabalhos eram realmente muito ruins. Não era por dia não, viu? Era acho que era por mês. Ela não especificou. Não tem como R$ 130 por mês.
É por isso que ela passava fome. Não, cara, tá errado. Então, é por isso que Porque ela o dizia que motivo. passava fome. Não, mas aí que tá. Se receber R$ 130 no Brasil, no motivo você atravessar 3.000 quilômetros para vir trabalhar aqui. Então, A ordem. ela achava que ela ia receber $100 por mês aqui, ó. Ela dizia, mas a promessa aqui no artigo. Foi seu pai que sugeriu que ela trabalhasse como babá. Se quiser, eu te mando o artigo. Foi seu pai que sugeriu que ela trabalhasse como babá para uma família conhecida de bolivianos. Mas a promessa de ganhar $100 por mês, R$ 110 na época, nossa, era a época que o dólar era quase igual ao real. R$ 110 na época não se concretizou e boa parte da sua vida nos anos seguintes foi de escravidão. Na época ela achou que ia ganhar uma quantia boa. Nossa, Daí, gente, pelo esse visto, ela fluxo não ganhou migratório. essa quantia. Esse fluxo migratório da Bolívia para o Brasil, ele era algo comum, não foi só ela não, foram vários bolivianos. Os caras migraram 3.000 quilômetros e iam lá trabalhar em São Paulo. É difícil dizer que você tem um fluxo migratório onde os bolivianos, por vontade própria, atravessam lá 3.000 quilômetros para virarem escravos no Brasil. É complicado dizer isso. Não, eles não mandaram essa quantia para virar escravos. Ela explicitamente disse que ela veio aqui para juntar dinheiro e ter uma vida melhor. Ela não esperava virar escrava. Isso foi foi uma surpresa. Normalmente essas pessoas, elas viajam esperando uma condição melhor. Daí as pessoas, o do exemplo que você deu, eles se aproveitam disso, daí pegam as pessoas e deixam eles em condições ruins. Daí, você tá numa fábrica, você tá em uma condição onde você não consegue mais ir embora. E, quando você é numa fábrica dessa, normalmente donos de fábrica assim, eles têm guardas. Eles têm seguranças. Daí, o que é que você vai fazer pra você ir embora? O cara vai te dizer, ele vai... Você vai ir embora como se você quiser deixar de trabalhar, por exemplo? Ou essa menina, ela quase que não conseguia ir embora. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, existe um fluxo migratório, ela não foi a única. São vários bolivianos que vão para o Brasil. O fato é que vários bolivianos de fato conseguem sustentar as famílias deles lá na Bolívia, trabalhando no Brasil e enviando dinheiro para a família. Normalmente eles sofrem um bocado, mas conseguem. Sofrem um bocado. Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, não são as melhores condições do mundo, né? São condições realmente bem bostas lá. Eu estou dizendo, para mim, qualquer sociedade onde as relações elas não se baseiam em ameaças diretas, tipo, eu vou fazer algo contra você. Eu vou lá, eu vou te bater, eu vou botar uma arma para você, eu vou te denunciar pro governo expulsar você do país. Não até citou. Qualquer tipo de relação que não se baseie em uma ameaça, tipo, vou te punir, vou fazer algo contra você, qualquer tipo de relação é válida. E qualquer sociedade baseada nesse tipo de relação eu vou apoiar. Então, se for uma sociedade narco-comunista, onde todo mundo está lá de acordo, ninguém ameaça de violência por nada, beleza. Se você tem uma sociedade ANCAP, onde a propriedade privada é respeitada, ninguém é ameaçado de violência por desrespeitar a propriedade privada ou algo desse tipo, também é válido para mim. Dito isso, eu não acredito que sociedades sem respeito à propriedade privada possam prosperar materialmente. Aí entra todo um debate de economia, de vou lá citar a escola austríaca para dizer não, propriedade privada é necessária porque sem respeito à propriedade privada dos meios de produção, não tem sistema de preços, se não tiver sistema de preços, as coisas não evoluem. Mas tudo isso pode estar Pior errado. que já tá ficando tarde. Por isso eu estou encerrando aqui. No discurso de encerramento aqui. Eu vou fazer um fechamento aqui. Mas esses meus argumentos econômicos podem estar errados. Ponto para mim qualquer sociedade é válida, desde que não exista ameaça de violência.
Então, pode ser uma sociedade que eu discordo, pode ser uma sociedade que eu não vou concordar, pode ser uma sociedade narco-comunista. Desde que não haja ameaça de violência contra pessoas não violentas, para mim está ótimo. E se uma sociedade. Isso vale tanto para a sociedade anarca quanto a narco-comunista. Enfim, é isso que eu tenho para falar. Não tem nada além disso para definir. Bem, eu diria que a maioria das sociedades, elas são movidas a algum tipo de violência. A nossa, ela é mantida por uma quantia ridícula de violência. E uma sociedade ANCAP também seria mantida por uma quantia muito grande de violência. O anarcocomunista eu acredito que seria por uma quantia muito menor de violência. Por alguns motivos, mas não deu pra gente chegar, porque normalmente essas discussões duram muito tempo. Infelizmente não deu. Mas foi muito bom ter você aqui, cara. Muito obrigado. Eu tive tentando conseguir chamar a gente para debater há um tempo e é difícil conseguir. Eu espero que depois de hoje eu consiga mais gente. Eu vou sair compartilhando. E se você puder, compartilhe também para os seus grupos. Ok. Daí diga assim: ei, mande aqui, olha aqui esse anarcocomunistazinho. Vão lá pra ele, destruir esse cara. Vamos lá, olha aqui os argumentos dele. Vamos destruir esse filho da mãe aqui. Vamos. Então, por favor, venham aqui. Não precisa só argumentar sobre isso. Tem vários assuntos que eu tenho interesse em debater. Eu vou os canais de caps. Eu tenho uma listinha, daí vocês podem preparar uma escolinha pra especializar em argumentar contra eu. Isso é muito divertido. Muito obrigado, viu, cara? Valeu mesmo por vir. Relaxa. Outra semana a gente pode discutir outros temas se quiser. Isso é divertido. Valeu mesmo. Se cuida aí, vê se. Valeu. Tenha boa Fique noite, com Deus, cara. não use drogas. E viva o capitalismo. Ah! Bate inteiro, cara.